Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre as curvas cônicas, né? A gente encerrou a segunda unidade falando sobre planos e retas, né? E nessa terceira unidade a gente vai abordar algumas curvas ainda no plano, né? Que são chamadas de curvas cônicas, né? Essas curvas elas têm esse nome, né, porque elas são geradas a partir da interseção de planos com um cone, né? Então, a partir do momento em que um cone intercepta, ou um plano, desculpe, intercepta um cone, ele gera essas curvas, né? Então, que curvas são essas? Tá? A elipse, né, é uma delas, a parábola, a hipérbole e a circunferência, né? Algumas literaturas não trazem a questão da circunferência, a curva circunferência, como sendo uma curva cônica, mas ela também é gerada quando um plano intercepta um cone, né, ao longo da altura desse cone. Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver que aqui a gente tem um cone, né? E se a gente pegar um plano, né, ao longo da altura desse cone, né, um plano como esse aqui, vocês vão poder ver que ele intercepta esse cone, né? E já olhando aqui de cima, a gente pode ter uma ideia de que vai gerar uma circunferência. Então, se a gente pegar a interseção, né, dessa figura aqui, desse plano com o cone, a gente vê que a circunferência ela é gerada. E aí, se a gente fizer a variação, né, a gente vai poder ver que ela quando intercepta o cone, vai gerando circunferências de diferentes raios, né, e diferentes diâmetros, por consequência. Então, nesse material de vocês, o autor ele considera a circunferência como uma curva cônica, né? Então, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a circunferência. No próximo vídeo eu vou falar um pouco de elipse, porque a elipse ela tem mais propriedades a serem investigadas do que a circunferência. E para o vídeo não ficar muito longo, né, então a gente vai comentar hoje só sobre a circunferência e acredito que amanhã eu devo estar enviando o vídeo sobre elipse, ok? E daí na próxima semana a gente faz a aula síncrona. Vamos passar então para a definição de circunferência, né? Então, uma circunferência, né, a gente denomina de circunferência o conjunto de todos os pontos, né, do plano XY que tem a distância constante, né, desse ponto a partir de um ponto C que a gente chama de centro, né? Então, esse ponto C e esse ponto P aqui formam esse segmento que tem uma distância constante para quaisquer pontos que a gente pegar na circunferência, né? Então, se eu tomar qualquer ponto na circunferência A, B, né, aqui D, se eu pegar um segmento para cada um desses pontos até o ponto C, a distância desses pontos até o ponto C, eu vou poder perceber que essa distância é constante. Então, o comprimento desses segmentos é constante. Então, se eu olhar aqui, for olhar o comprimento na ótica aqui do GeoGebra, eu vou poder ver que esses segmentos eles têm, sempre o mesmo comprimento, né? Então, a distância é igual. Então, falando um pouco dessa questão da distância, né, para a gente poder chegar na ideia da circunferência enquanto objeto, lugar geométrico de pontos. Porque assim, muita gente enxerga a circunferência, né, como sendo um objeto geométrico qualquer, né, mas a gente pode ver que ela é um objeto geométrico gerado a partir da interseção de um plano com um cone, né? E a circunferência ela tem algumas propriedades importantes. Uma delas é essa questão do raio, né, de ser um segmento constante.
a partir do centro até qualquer ponto da circunferência, né? E o centro da circunferência ele vai modificar a equação à medida que eu vou movendo a circunferência de lugar. Então ela pode ter centro na origem, como pode ter centro em qualquer lugar do plano cartesiano, já que a gente está falando aqui de lugar geométrico de pontos, né? Então essa definição de circunferência, né, de ser o conjunto de pontos do plano cuja distância a um ponto fixo C, né, chamado de centro é constante, é uma das definições. Então, lugar geométrico de pontos, né, a gente atribui a esse fato da circunferência, ela está sempre, ela poder sempre ser gerada em qualquer lugar do plano cartesiano, né, só variando seus elementos. Então, para a gente gerar a equação da circunferência, né, a gente vai ter que observar algumas questões. Uma delas são os objetos que a gente está nomeando aqui, né, o centro, o ponto P. Então, pegando aqui o ponto C, que a gente tá chamando de centro, esse ponto C ele é formado a partir de um conjunto de pontos, né, x0, y0, certo? Esse ponto x0, y0 ele é variável, né? Então o centro da circunferência ele varia, assim como esse ponto P vai ser chamado de x e y, porque pode ser qualquer ponto do plano, né? Então aqui x0, y0, x e y. E aí a gente vai ver como é que a gente encontra essa equação. Então a gente disse na definição, né? Eu falei aqui na definição que a distância do centro, aqui do centro, até o ponto P, então a distância do centro até o ponto P, ela é constante e é chamada de raio, então eu vou denominar aqui de R, né? Mas como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos, ela vai ser a raiz quadrada, né, das coordenadas do ponto inicial, do ponto final menos o ponto inicial ao quadrado, né? Então, só lembrando aqui que o ponto P é x e y e o ponto C é x0 e y0. Né? Então, sabendo disso, a gente pode montar aqui a distância, né? Então, o ponto final é o ponto P, então vai ser x menos x0, que é o inicial do ponto final menos o inicial do ponto inicial, ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, né? Isso é da geometria analítica, né? Então, é assim que a gente calcula a distância entre dois pontos, né? Então, quando a gente diz que isso daqui é igual ao R, ao raio, né, que é o valor constante, a gente pode dizer, então, que x menos x0 ao quadrado vai ser mais o y menos o y0 ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência, certo? A equação da circunferência de forma reduzida, obviamente, onde x0 e y0 vão ser sempre o centro da circunferência, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma circunferência de equação x menos 1 mais y mais 3 igual a 16, aqui eu tenho que o raio vai ser 4, certo? Porque 16 é 4 ao quadrado, né? Então o raio é 4, certo? O centro vai, e essa circunferência ela vai estar centrada em menos 1, né? Ou em 1 e menos 3, isso. Que a própria fórmula ela já é negativa. Então quando o número vier negativo, né? Esse valor aqui vai ser positivo no centro. Então aqui é 1. E aqui, como está positivo, é menos 3. Então o y0 aqui vai ser menos 3, o centro dessa circunferência. Certo? Então assim a gente consegue tirar elementos da circunferência a partir da sua equação. Aqui.
aqui o quadrado, aqui é o quadrado. Mas nem sempre essa circunferência, essas equações, elas vão vir assim tão bonitinhas, arrumadinhas, certo? Em alguns momentos a gente vai precisar fazer algumas manipulações algébricas para poder deixá-las desse jeito. Como assim? Né? Um exemplo que a gente pode pegar, deixa eu pegar aqui, abrir outro sem salvar isso. Um exemplo que a gente pode pegar é a seguinte equação. Eu vou pegar a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y igual a zero. Essa equação também é a equação de uma circunferência, mas ela está mais na forma geral. Para eu deixar ela com a cara daquela equação que a gente viu anteriormente, né, só lembrando, a gente precisa fazer algumas manipulações. Então, o que é que a gente quer? É chegar numa equação desse tipo. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então a gente quer tirar esses elementos, descobrir quem é o centro e quem é o raio da nossa circunferência. Então, a partir daqui eu já tenho elementos semelhantes aqui, y ao quadrado e y. A gente vai fazer o que a gente chama de completar quadrados, né? Então, existe uma técnica, né, que a gente usa para completar quadrados quando esses quadrados não são quadrados perfeitos, e a gente vai tornar eles quadrados perfeitos. Então, nesse caso aqui, né, olhando para esse termo aqui do y ao quadrado, eu tenho dois termos aqui que já me ajudam. Lembrando lá de produtos notáveis, a gente tem alguns casos em produtos notáveis, né? A gente tem o quadrado da soma, né, que vai me dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais duas vezes x vezes y mais o y ao quadrado. E o x e o quadrado da soma, quadrado da diferença de dois termos, x ao quadrado menos 2xy mais o y ao quadrado. Então, olhando para cá e olhando para esse termo aqui, a gente pode tirar daqui já um quadrado, uma ideia de um quadrado perfeito, certo? Porque eu tenho y ao quadrado, tenho 4y, e esse 4y eu posso dizer que ele é 2 vezes 2, porque o y é o meu primeiro elemento, é o 1, né? Então eu já tenho ele aqui, né? Então isso é como se eu tivesse 2 vezes o primeiro vezes o segundo, porque eu tenho aqui que x mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro, que é x, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. Aqui eu só tenho o quadrado do primeiro, que é y, mais 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 2. Então, se o segundo é 2, aqui eu tenho que aparecer aqui mais 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Por que, professor, mais e menos? Porque eu não posso alterar a igualdade. Então, se eu coloco, se eu somo, eu tenho que tirar. Então, toda igualdade, né, toda equação, ela é equilibrada quando você soma, né, quando você inclui um elemento, você coloca e retira aqui também. Isso é como se eu estivesse colocando zero. Porque 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado é zero, certo? Isso tudo igual a zero. Então, x ao quadrado. Então, aqui, peraí. Vou só colocar aqui 2. Mais 2 menos 2, certo? Aqui, né? Aqui é o 2 ao quadrado. E aqui 2 ao quadrado. E eu vou ficar com x ao quadrado mais
Agora eu vou fazer o meu quadrado perfeito. Então y mais 2 ao quadrado. E eu vou, já que eu somei, tem que retirar. Né? Colocar isso daqui igual a 4. Certo? E aí eu vou ficar com uma equação semelhante a essa. Só que nesse caso o meu x0 vai ser 0 e o meu y0 vai ser menos 2, certo? Vai ser que ser menos 2 aqui. Então a minha circunferência ela vai ter um ponto de centro como sendo 0 e menos 2, né? E raio igual a 4, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui só para a gente ter uma ideia de como vai ficar um outro caso em que a gente precise completar quadrado. Vou pegar um exemplo que a gente tem na apostila de vocês e ele pede uma circunferência de centro em menos 2 e 1, né? E o raio 3, certo? Nesse caso aqui, se a circunferência ele já dá o centro e o raio, eu vou ficar com x menos 2 mais 2 ao quadrado mais y menos 1. E se o raio é 3, eu vou ficar com isso aqui igual a 9. Então essa é a equação da minha circunferência. X mais 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado igual a 9. No outro exemplo, ele faz o mesmo caso da circunferência por completamento de quadrado. Então eu fico num outro exemplo aqui com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 terços de x mais 2y menos 8 sobre 9 igual a 0. Então veja que a equação, a questão ela pode vir simplesmente pedindo que você tire a equação a partir do centro e raio, ou ela pode dar uma equação geral como essa e pedir a equação reduzida da circunferência. Então nesse caso aqui a gente vai precisar completar quadrados mais uma vez, né? Então nesse caso eu vou primeiro agrupar os termos semelhantes, x com x, y com y novamente. Então eu vou ficar com x ao quadrado menos 2 terços de x mais y ao quadrado mais 2y menos 8 sobre 9 igual a 0. Então agora eu tenho termos semelhantes. Quem tem x aqui, né, e quem tem y aqui. E agora como é que eu faço para completar o quadrado? Nesse primeiro caso, que é o do x, eu vou ter que, para completar o quadrado, basta que eu observe quem é que vai ser, tem a possibilidade de me gerar um quadrado perfeito com esses dois elementos. O primeiro elemento a gente já pode ver, obviamente, que é x, né? Então a gente precisa saber quem é esse segundo elemento a partir da definição do trinômio quadrado perfeito. Então o quadrado do primeiro x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é x, né, já tem aqui, vezes o segundo. Quem é que vai ser o segundo? 1/3. O segundo termo vai ser 1/3 para que isso fique 2/3. No caso, o terceiro vai ficar como sendo 1 sobre 9, né? Porque vai ser o segundo ao quadrado, 1/3 ao quadrado, 1 sobre 9. Então, meu trinômio quadrado perfeito, para que eu fique com o trinômio, eu vou ter que somar 1 sobre 9 e retirar 1 sobre 9. Então eu vou ficar com x ao quadrado menos 2 terços de x mais... Desculpa aqui, peraí. Só para a gente já fazer o quadrado perfeito. Vou ficar aqui com x menos 1/3 ao quadrado menos 1 sobre 9.
né? Porque eu peguei a parte positiva aqui, ó, para montar o quadrado perfeito, e a parte negativa fica fora, né? Na parte do y, no que diz respeito a essa parte do y, é mais fácil, porque eu não envolvo uma fração. Então eu vou ficar com y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é y, e o segundo 1. Né? Então aqui vou só somar mais 1 e tirar 1. Então eu vou ficar com y menos 1 ao quadrado, certo? E nesse caso aqui, como eu peguei a parte positiva, mais uma vez a negativa fica de fora, certo? Então vou só pegar aqui a outra parte para a gente ficar com a nossa equação e montar a nossa equação da circunferência. Deixa eu só separar, apagar isso aqui para a gente poder seguir e terminar na mesma página. Bom, então já que a gente fez o completamento dos quadrados, né, basta que a gente substitua agora o que não era trinômio pelo que é trinômio, quadrado perfeito, e monte a nossa equação. Então eu vou ficar com x menos 1/3 ao quadrado menos 1/9 mais y menos 1 ao quadrado menos 1 menos 8/9 igual a 0. Então, quando eu agora pegar 1/9 aqui com menos 1/8, eu vou ficar com menos 9 sobre 9, que vai dar menos 1. Então, menos 1 com menos 1 dá 2. Então, eu vou ficar com x menos 1/3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 2, certo? Então, nesse caso aqui, o centro da circunferência está em 1/3 e 1, e o nosso raio é igual a raiz de 2, certo? Porque nesse caso aqui, é como se eu tivesse, isso aqui fosse o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é 2, então o raio é raiz de 2, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se essa questão do quadrado perfeito, ela vai sendo esclarecida ao longo das outras cônicas, porque a maioria das equações das cônicas, ela vai precisar que vocês façam essas manipulações com o quadrado perfeito, né, ao longo da unidade, ok? Então eu espero que tenha ficado claro. A gente vai fazer alguns exercícios mais para frente também, certo? E aí, olhando aqui para o GeoGebra, se a gente pegar a construção que eu fiz aqui, a gente pode dar uma olhada e verificar. Deixa eu dar uma travada aqui. Bom, então aqui a gente pode verificar que à medida que... Deixa eu ver se vai arriscar. Desculpa, pessoal, acho que travou aqui. Bom, à medida que a gente arrastar essa construção aqui, né, deixa eu só desfazer isso aqui. Travou mesmo a animação aqui. Mas à medida que você arrastar esses valores, que são os valores dos pontos, das coordenadas do centro, ele vai mudando, né? Então veja, como eu falei, quando os valores são negativos, né, é porque os valores, na verdade, do centro são positivos, pela fórmula lá da distância. Então, nesse caso aqui, o centro é 3, né, x é 3 e y é 1. Então, a circunferência tem centro 3 e 1, ela é deslocada para a direita
em uma unidade e para cima em uma unidade. Então esse vai ser o deslocamento de translação da circunferência no plano cartesiano, né? Então nessa construção a gente pode ver aqui essa equação geral, né, da circunferência e a equação reduzida, desculpe, e o raio da circunferência à medida que ele vai sendo alterado, ok? Então por hoje é só, né? A gente amanhã eu mando a gravação da elipse, né? Realmente a circunferência não tem muito o que falar, até porque é um objeto geométrico conhecido por vocês, né? Então eu espero que tenha ficado claro. Se caso ficou alguma dúvida, né, com relação ao quadrado perfeito, vocês podem colocar no comentário do vídeo e eu vou tirando, posso até deixar de forma mais clara no próximo vídeo, tá bom? Então é isso.